Olá, meus irmãos, graça eterna a todos os nossos irmãos inscritos no nosso canal do nosso irmão Alberto Lírio, canal Bíblia Clara. Meus queridos, eu gostaria de deixar um agradecimento a todos os irmãos que se inscreveram em nosso canal, a todos os irmãos que compartilham este raciocínio, este pensamento, a todos os nossos queridos irmãos que têm nos ajudado em todos os sentidos. Além de se inscrever, tem compartilhado, tem deixado aí os seus comentários e tem feito um trabalho maravilhoso. Eu agradeço de coração a todos vocês, né, que têm feito, colaborado com a gente. Meus queridos, há uns dias atrás, eu estava ouvindo um irmão que também tem um canal no YouTube, ele falando que alguns pregadores da graça sumiram do YouTube. Não tem mais canal, não posta mais mensagem, não posta mais estudos. E ele comentou que talvez por alguém ter desanimado, desistido, não é? Não encontrado apoio, não encontrado inscrito o suficiente. Sabe, queridos, por um lado, é verdade, por um lado, a gente fica triste pela não persistência desses irmãos. Agora, uma coisa boa tem acontecido, e é por esse motivo que eu estou aqui no YouTube. É um canal pequeno, 577, 78 inscritos. Mas quando eu comecei há 2 anos atrás, quando eu ganhei os primeiros 2, 3, 5 inscritos, eu fiquei super feliz. Então hoje, 2 anos depois, eu tenho 577, 578. Sabe qual é a maior alegria, queridos? A maior alegria é o fato de, através desses estudos, o preterismo completo e a escatologia já consumada, muitas pessoas entenderam a Bíblia, começaram a entender a Bíblia e começaram a observar que esse negócio de religião, esse negócio de igreja, templo, morto, isso já é coisa do passado. Então muita gente começou a entender que templo vivo são pessoas e templo físico é um templo morto. Então quando que as pessoas vão começar a entender que templo físico é um templo morto que não sai do lugar? Que a maior alegria é o fato desses irmãos do YouTube, esses irmãos que falam do evangelho eterno, da escatologia já consumada, do preterismo completo. Então, através desses irmãos, as pessoas começaram a entender a palavra e começaram a fazer conta, sabe? E eles viram que a conta não batia. Então, a minha maior alegria é saber que a mente das pessoas, de muita gente, começaram a se abrir. Então, esse negócio que alguns desistiram, que alguns saíram, né, do YouTube, deixaram de pregar, deixaram de ensinar, queridos, esse negócio é muito relativo. Talvez, algumas pessoas que colocaram um canal no YouTube para pregar a graça, talvez o objetivo não era tanto trazer entendimento para as pessoas acerca do evangelho eterno. Talvez era ganhar dinheiro através do YouTube. Igual hoje acontece muito, quando um pastor com X não conhece, ele aluga um templo, aluga um prédio, aluga, não é, na cidade, no bairro, um templo físico morto, para ali
transformar aquilo numa suposta igreja, o objetivo maior, em primeiro lugar, é ganhar dinheiro. Esse negócio de ganhar almas para Cristo, isso não existe. Ganhar almas através da pregação. Queridos, como ganhar uma coisa que Deus fala que quem escolhe é Ele e não nós? Como você acredita que você ganha alma para Cristo? Será então que esse Deus que disse que quem nos escolhe é Ele e não nós que escolhemos a Ele? Claro que é muito bom que eu diga isso. Aquela palavra foi direcionada aos judeus. Para nós que estamos 2000 anos depois da cruz, depois do juízo, tudo já se consumou. O tetelestai da cruz está feito, está consumado, está garantido, né? É uma coisa plena, perfeita. Para nós, aquela coisa de que Deus falou, que quem escolhe a gente é Ele e não nós, aquilo para nós já não tem mais nenhuma relevância. Por quê? Porque nós aprendemos que depois da cruz e depois do juízo, tudo foi feito perfeito e eterno e para sempre. Então, queridos, essa coisa de que às vezes alguém pensa em desanimar, vou fechar o meu canal no YouTube, vou parar de pregar a graça, eu vou parar de ensinar a graça. Queridos, depende de qual era o seu objetivo maior. Porque é tão simples fazer um vídeo e colocar ali. No meu caso, eu tenho 60 visualizações, 70, 100, não sei. Depende do tempo. Mas eu tenho que considerar que essas 60, 70, 100 visualização, para mim, já é uma grande coisa. Porque são 100 pessoas que visualizaram. São 60 pessoas que visualizaram. Aos irmãos que têm aí 100 mil visualização, 50 mil, 20 mil, 5 mil, 10 mil, graças a Deus. Porque essas visualizações são alcançadas com o ensinamento do Evangelho Eterno. Então, para mim, eu me sinto como mais um cooperador que está fazendo a diferença. Eu não sou inteligente, eu não sou um cara assim extremamente sabido, mas como diz os nossos irmãos aí, irmão Cláudio Mendes, por exemplo, ele fala assim, o canal Limpos pela Graça, ele diz, eu não sou pregador, eu não estou ensinando ninguém. Ele fala, eu só estou lendo o que está escrito. E é justamente isso que nós fazemos, queridos. Nós só lemos o que está escrito. A gente não confia no rodapé da Bíblia, aquilo que o cara que fez aqueles estudos ali, aquilo que ele fala no rodapé, é o pensamento dele. Agora, é preciso a gente acreditar naquilo que está escrito. Poxa, se a Bíblia diz, Romanos 10:4, que o fim da lei foi Cristo para a justiça daqueles que crê, eu creio que ele foi o fim da lei. Se a Bíblia diz, em Atos, capítulo 7, versículo 48 e 49, se ali diz, Estevão falou, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, eu acredito que ele não mora, não habita. Agora eu vou fazer um rodapé tentando explicar o óbvio. Claro que não. Se a Bíblia diz em Atos 17, 23 e 24 e 25, melhor. Atos 17, 24 e 25. Se ali
o apóstolo Paulo, lá no Areópago, em Atenas, está explicando que Deus não mais habita em templo feito por mão de homem, nem tampouco é servido por mão de algum homem, eu prefiro acreditar que é assim. Agora, por que eu vou fazer um rodapé tentando explicar uma coisa para iludir as pessoas e que não vai dar em nada, só vai dar em engano? Então, queridos, é muito bom nós que pregamos a era do Evangelho Eterno, é muito bom a gente saber que o importante para nós, é claro que os irmãos sabem disso, né? O importante para nós não é ganhar dinheiro, o importante para nós não é ter 100 mil visualização, é porque de pouco a pouco as pessoas vão entendendo. Quando você coloca lá um hashtag, não é? Preterismo completo, hashtag com teu, escatologia consumada. Então, quando a pessoa clica ali naquele tags, naquele hashtag, então a pessoa vai encontrar diversos, não é? Temas relacionados a isso que eu falei, ao evangelho eterno, ao preterismo completo, à escatologia consumada. O importante é você ser mais um. Você lembra que Jesus, ele começou o ministério dele convocando 12. De 12, passou para 70. Depois já era 120. Claro que as pessoas conhecem mais os 12, né? Então, ali foi aumentando, aumentando, e deu no que está aí. Mas a religião, ela pegou, inverteu tudo e retrocederam ao tempo da lei, e o evangelho da lei é pregado até hoje dentro dos templos. Isso, querido, é tão verdade que quando eles têm tempo para atacar o preterismo, eles atacam. Mas por que que eles atacam? Porque você falar do preterismo, você ensinar a escatologia já consumada, é como você estivesse trazendo libertação. Eu sou fã, vou dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe. Eu sou fã de filmes antigos, faroeste, principalmente. Eu sou fã de filmes antigos. Por que que eu gosto de assistir filmes antigos, faroeste? Porque eu gosto da história. Quando um cara, né, naquela época, ele era, né, tirado de uma fazenda, uma família era feita refém, não é? Para que ali os bandidos, né, do filme, tomasse a fazenda, tomasse as terras, tomasse as casas das pessoas. Sempre tinha o libertador, que era o mocinho. O mocinho, às vezes com fama de pistoleiro, com fama de bom no gatilho. Aí ele vinha, chegava na cidade, pesquisava a cidade, procurava saber quem era o xerife da cidade, quem eram os mais famosos da cidade, quem oprimia as pessoas naquela cidade. E o mocinho, ele sempre dava um jeito de trazer libertação para os oprimidos daquela cidade. Então, eu gosto dos filmes antigos por causa da história. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que na época do Velho Testamento, na época da lei, existiam os bandidos, mas chegou o mocinho. O mocinho, me desculpa aí, mas é uma comparação muito lógica com o Cristo, o Jesus de Nazaré. Tanto que ele disse que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus era o mocinho da história. Ele veio para trazer libertação para aqueles que estavam cativos.
E quem que estavam cativos? Os judeus. E quem era aqueles que prendiam os judeus na masmorra, prendiam ali na escravidão? Eram os sacerdotes e sumos sacerdotes. Nesse caso ali, era muito bandido, né? Como nos filmes. Tinha o cara principal, mas tinha a gangue. Então, os judeus também tinham o sacerdote, que é o sumo sacerdote, e tinha a gangue deles, que era os guardadores da lei. Se você estudar a história de Neemias, a história também, né, de Esdras, você vai aprender um pouquinho dessa história. Isso que eu estou falando. Então, queridos, sabe qual é o nosso papel de ensinadores do preterismo? O nosso papel é o papel do mocinho. Mas quem é os bandidos? Quem são os bandidos hoje espirituais? Não são os religiosos? Não são? E qual é o seu e o meu papel? Não é tentar libertar os escravos desse sistema religioso? Claro que é. E nós não usamos mais armas como no Velho Oeste. Nós não usamos mais a ameaça como na lei. Nós não usamos a masmorra. Nós não usamos cortar perna, braço. Nós não usamos o matar apedrejado, mas nós usamos a palavra. A palavra, o evangelho eterno. Usamos uma arma muito boa para dar vida e não para matar. Enquanto os religiosos usam a Bíblia para roubar os outros, para matar os outros, para tirar o entendimento, nós usamos a Bíblia para trazer entendimento. Usamos a Bíblia como uma arma que traz vida e não que traz morte. Você entendeu, meu querido? Então você que tem um canal no YouTube pequeno como eu, ou um pouquinho maior, que talvez por um momento já pensou em desistir, querido, eu como ensinador da graça, meu querido, a gente passa pelos crentes hoje, os crentes não dão a paz do Senhor mais não, eles dão um bom dia. E olhe lá, quando dizem bom dia. Eu tenho problema também em outros setores, que não é nem bom eu falar, não é? Que não acredita muito no preterismo. E eu me sinto triste com isso às vezes. Mesmo eu sendo um divulgador, né, da graça, sendo um divulgador do preterismo, sendo um divulgador do evangelho eterno, mas tem pessoas do meu lado, pertinho, não é? Que não acredita não. Não acredita não. Pessoas que às vezes, não é? A gente faz de tudo para tentar colocar na mente. Mas eu acredito que todos os ensinadores da graça têm esse problema, ou passam por esse problema. Agora, para mim, isso vai me afetar? Não vai, não. Que o importante é eu estar ajudando, de alguma forma, a trazer a libertação. Acabou, querido. Nós não vivemos mais no tempo da escravidão. Nós estamos depois da cruz. Acabou aquele passado, misericórdia, até esqueci o verbo, né? Mas aquele passado sombrio, sabe? Na lei, aquele passado que as pessoas viviam, que só misericórdia, aquilo acabou. O tetelestai da cruz acabou tudo, isolou aquilo tudo. Vivemos uma nova era. Agora, se você pertence a uma religião, denominação, infelizmente, você nasceu e te escravizaram de novo. Mas o dia que você entender a Bíblia, você vai se libertar disso e se tornar um ser humano melhor. Graça e paz, e fique com Deus. Amém.